Pastor Pentecostal, Teologia e Práticas Pastorais. Unidade 1. Prioridades na vida do pastor. Introdução. Prioridades na vida do pastor. Manter as prioridades em sua devida ordem é um dos maiores desafios que o pastor enfrenta. As muitas ocupações do pastorado constantemente pressionam os ministros a comprometer a oração, a vida devocional, a família e, às vezes, até o padrão moral exigido pela palavra de Deus. As prioridades do ministro do Evangelho devem estar nesta ordem. Primeiro, seu relacionamento com o Senhor. Segundo, sua esposa e filhos. E terceiro, seu ministério e trabalho. Acompanhe-me em alguns pontos de especial interesse no campo dessas três prioridades. Primeira prioridade: seu relacionamento com o Senhor. Sua vida devocional é absolutamente decisiva. Anos atrás, pedi ao Senhor que pusesse em ordem meu horário, e Ele o fez. Todos os dias, das 5 às 7 da manhã, estudo a Bíblia e oro. Tenho sido cuidadoso em observar esse tempo, o tempo mais precioso do meu dia. Meus pais deram-me o exemplo. Seu devocional coincidia com as primeiras horas da manhã. Jesus dedicava as primeiras horas do dia à oração. O salmista Davi disse: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei." Salmo 5, verso 3. Esta disciplina será fundamental em tudo o que você fizer e intentar realizar. Segunda prioridade: seu relacionamento com a esposa e filhos. Alguns ministros ficam tão ocupados que negligenciam as necessidades emocionais, alimentares e outras carências da família. Esposa e filhos podem ficar ressentidos contra o ministério e mesmo contra Deus. Tudo porque o chefe da família falhou em suprir-lhes as necessidades básicas. Isso é trágico. Já faz tempo que determinei que não vou ganhar para o Senhor os filhos dos outros e perder os meus. O Senhor nos tem ajudado, a mim e a Shirley, nessa prioridade. Temos 4 lindos filhos e todos amam a Deus e são atuantes em diversos ministérios. Paulo instruiu a Timóteo: se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, verso 5. Terceira prioridade: a obra do ministério. Os ministros devem trabalhar com afinco, tendo sempre em vista a chamada de Deus e o ofício sob o poder dinâmico do Espírito Santo. Paulo descreveu o ministério pastoral em 1 e 2 Timóteo e em Tito. À medida que você consultar e vivenciar essas epístolas, enquanto anda intimamente com Deus e serve a família que Ele lhe deu, seu ministério será cumprido com excelência. Juntamente com essas prioridades pessoais, há prioridades ministeriais secundárias, igualmente muito importantes. Os ministros devem observar estes fundamentos. Primeiro fundamento: dê amplo tempo para a pregação da palavra de Deus. Quando as pessoas se reúnem, precisam ser alimentadas com a palavra. Elas estão famintas pelas verdades espirituais. Como pastor, é sua responsabilidade nutri-las com uma dieta espiritualmente balanceada. Isso significa que você tem de passar bastante tempo estudando e se preparando. Os primeiros apóstolos compreenderam isso porquanto determinaram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, verso 4. A Bíblia nos diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Segundo fundamento. Qualquer coisa permanente na igreja virá pela oração e jejum. Deus só opera na igreja que está impregnada pelo espírito de oração. D.L. Moody disse, aspas, aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente Deus, mas também o homem. Fecha aspas. Minha esposa e eu visitamos uma igreja cujo boletim relacionava numerosas oportunidades de oração. Não é de admirar, pois, que em 6 anos essa igreja tem crescido de 60 para 650 membros. O pastor confirmou que esse reavivamento teve origem na oração. O jejum indica intensidade na oração. O padrão de orações polidas de 3 a 5 minutos não será suficiente. Mas uma intensidade de oração que descarta o conforto e os manjares da vida demonstra a sinceridade do coração, segundo o próprio coração de Deus. A atenção cuidadosa às disciplinas espirituais revolucionará a igreja. Terceiro fundamento. A igreja deve estar envolvida em evangelismo. Deus honra o princípio da semeadura e da colheita, ou seja, aquilo que você semeia, colhe. Colher requer algum plantio ou evangelismo, utilizando-se de alguns meios como o rádio, a TV, a literatura ou a visitação de porta em porta. Quando eu pastoreava, fazíamos visitação de porta em porta toda segunda-feira à noite. Deus salvava as pessoas porque a igreja estava envolvida na semeadura. Quarto fundamento. A igreja deve estar envolvida em missões nacionais e estrangeiras. Missões estão no coração de Deus, pois significam alcançar os perdidos. Deus não deseja que ninguém pereça. A igreja não foi criada para ser um museu, mas um hospital, uma estação salva-vidas. Portanto, oportunidades devem ser dadas em todos os cultos para que pessoas sejam salvas. Não presuma que todos os presentes sejam salvos ou que não haja desviados. Convites são oportunidades às pessoas responderem ao Evangelho. Isso é fundamental. Demonstre à congregação que missões mundiais são a tônica de suas prioridades. Patrocine uma convenção sobre missões. Faça com que missionários tomem parte em seus cultos com frequência. Dê o máximo que você puder. Quinto fundamento. Cada igreja deve ter um programa de discipulado. O discipulado é a divisão de treinamento da igreja. Jesus ordenou, portanto, ide, ensinai todas as nações. Mateus 28, 19. À medida que o reavivamento der poder ao corpo de Cristo e o clima espiritual continuar subindo, a necessidade de treinamento, ensino e discipulado dentro da igreja local tornar-se-á premente. Sexto fundamento. Treine e envolva os crentes leigos na obra do ministério. Paulo instrui os que ocupam ministério de liderança a estarem continuamente envolvidos no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Efésios 4, verso 12. Deus tem usado poderosamente os leigos que desejam participar do que Ele está fazendo. Os dons do Espírito, 1 Coríntios 12, 14, não são apenas para o ministério. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, versos 7 e 11. Os ministros do Evangelho têm o privilégio de ajudar os crentes leigos a encontrar seu espaço no ministério. Nem todos podem cantar no coral, ser porteiros ou ensinar na escola dominical. Mas há outros lugares no ministério cristão. Nunca foi a intenção de Deus que houvesse crentes de banco. Ele quer que todos os membros do corpo de Cristo tomem parte na obra do seu reino. Deus o chamou para o maravilhoso ministério de pastorear.
E o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20 e 28. A soberania de Deus impulsiona a chamada que você tem. Quando Deus nos manda fazer algo, sempre nos dá os dons necessários para a realização de sua obra. Compreender isso traz tremendo descanso.